Imagine o momento mais sagrado da história, sabe? O ápice de todo o êxodo. E aí, de repente, bem no meio da euforia da inauguração do tabernáculo, dois sumos sacerdotes são simplesmente fulminados por chamas divinas. Nossa, é uma quebra brutal de expectativa, né? Exatamente. Eles ofereceram o que os textos chamam de um fogo estranho. E hoje, no nosso mergulho profundo nas fontes talmúdicas e cabalísticas sobre a porção de Shemini, a gente vai investigar essa história. O objetivo é entender uma lição teológica fortíssima sobre como o excesso de espiritualidade pode ser, literalmente letal. Mas para entender esse caos, a gente precisa dar um passo atrás. É, porque inicialmente parece só um castigo por pura rebeldia. Mas quando a gente olha as fontes cabalistas, vemos que Nadav e Avihu não eram pecadores comuns. O erro deles foi, na verdade, um excesso de perfeição espiritual. A Cabala explica a alma usando a metáfora de uma chama, que tem dois movimentos essenciais. Ok, vamos destrinchar isso melhor. Que movimentos são esses? Bom, tem o Hatsu, que é aquele anseio instintivo de subir e se fundir à origem divina, e o Chove, que é o retorno ao pavio, a necessidade de voltar e iluminar o mundo físico, sabe? Ah, entendi. Então a tragédia não foi falta de fé. É como um foguete que queima todo o seu combustível logo na ignição, mas sem ter uma órbita planejada. A energia é imensa, mas resulta numa explosão no espaço em vez de manter a trajetória. Perfeito, é uma ótima forma de visualizar. Eles tiveram uma verdadeira overdose de Hatsu e esqueceram completamente do Chove. Foi quase uma espécie de suicídio espiritual na ânsia de atingir essa transcendência absoluta. Caramba! E aí é que a coisa fica muito interessante. Porque, peraí, eles eram sacerdotes. A função de um sacerdote não é justamente manter a ordem e seguir rituais rigorosos? Como eles agem com essa impulsividade toda de repente? Exato, essa é a raiz do problema. Eles tentaram agir com a espontaneidade típica de um profeta. O profeta é a figura que traz a inovação, o imprevisível, a paixão desenfreada, né? O sacerdote, por outro lado... É o guardião das regras. Isso. O serviço sacerdotal exigia abrir mão da iniciativa pessoal em prol de uma estrutura coletiva. Entendi. Eles basicamente introduziram o caos onde deveria haver ordem. E as fontes trazem um detalhe fascinante sobre a origem desse fogo letal, que saiu lá de onde repousava a Arca da Aliança. Uma arca cujas medidas são curiosamente fracionadas, tipo 2,5 côvados por 1,5. Aham. E o mecanismo por trás disso é genial. As medidas quebradas da arca são um lembrete constante de que o ser humano é inerentemente incompleto. Nadav e Avihu acharam que tinham atingido a perfeição total e absoluta. Eles simplesmente ignoraram a própria incompletude. Ignoraram totalmente. Mas, assim, se a arca lembra que a gente é incompleto, como ancorar esse fogo na realidade do dia a dia para não voar perto demais do sol que nem eles? Porque parece impossível viver o tempo todo pensando em frações divinas e rituais complexos. E aí as fontes sugerem que o freio mais eficiente é, comer. Logo após a tragédia, o texto introduz as leis da kashrut, a dieta judaica. A transição para a alimentação faz todo o sentido prático. O ato de comer é a base da nossa sobrevivência física. Exigir que os animais permitidos sejam ruminantes, por exemplo, carrega um peso simbólico forte. Ruminar é processar, é refletir constantemente antes de agir. Funciona como um freio diário. Exato, é o antídoto perfeito contra aquela impulsividade letal do fogo estranho. E ter cascos fendidos representa caminhar pelo mundo material com uma base dividida, sabe? Sempre distinguindo o que é sagrado do que é profano. Então, o que isso tudo significa? Focar tão excessivamente no que se come nesses detalhes não corre o risco de tornar a vida robótica demais? Digo, matando exatamente aquele fervor que Nadav e Avihu tinham de sobra? É uma ótima pergunta. Se a gente conectar isso com um contexto maior, percebe que essa tensão filosófica entre a paixão e a regra é super debatida por dois gigantes do pensamento judaico, Rashi e Maimônides, o Rambam. Eles têm visões diferentes sobre isso? Totalmente diferentes. O Rashi foca no fervor do coração.
Para ele, o que aconteceu foi um excesso belo, mas trágico, de amor pelo divino. Uma emoção tão grandiosa que transbordou e quebrou os recipientes da lei. Já Maimônides foca na racionalidade. Ele vê a atitude deles como uma falha grave de intelecto e de estrutura normativa. Uma impulsividade perigosa. Isso, algo que flerta até com a idolatria e o caos. Ambos os lados são essenciais, na verdade. Ou seja, sem a emoção que o Rashi defende, a prática vira uma rotina fria. Mas, sem a estrutura do Maimônides, o foguete explode. Paixão sem disciplina é literalmente uma força destrutiva. E o ápice desse controle emocional aparece na reação do Aarão, o pai deles. O silêncio dele. Exato. O silêncio absoluto ao perder os filhos. Ele aceita a realidade e o mistério divino, praticando aquele conceito de bitul, autoanulação, e continua o trabalho de estruturar o mundo físico. Como mulher que estuda essas fontes, eu fico impressionada com essa postura. O silêncio de Arão ensina que a nossa missão primária não é tentar escapar para o infinito, é garantir que a chama continue iluminando o mundo material, de forma constante, bem presa ao pavio. Ancorando o foguete. Pois é. E, pensando bem, numa cultura moderna que prega o tempo todo a ideia de seguir a paixão sem limites e de desprezar a moderação em nome da autenticidade, curas do dia a dia, não estamos acendendo nosso próprio fogo estranho? Fogueiras que talvez a gente não saiba como apagar?